Meus queridos alunos dos novos anos A e B, Colégio Santa Ângela, professor Ronildo, mais um vídeo de correção, né, de exercícios que eu prometi para vocês, né, de fazer a correção via vídeo. Espero que estejam bem, espero que façam a correção, né, aquele exercício que precisar, vocês deem uma olhadinha, né, se tiver dúvida, estou à disposição, tá? E vamos nos preparar para os simulados, né? Agora a gente vai corrigir a parte do caderno Atividades Suplementares, no capítulo 8, né? E até o número 3 nós já vimos corrigido em aulas 1, mas a partir do número 4 que eu pedi, nós ainda não havíamos corrigido. Então vamos corrigir com vocês. Vou ler o exercício, ó. Sejam A e B dois segmentos de reta consecutivos, ou seja, um em seguida do outro, né? De medidas distintas, tal que AB seja maior que BC. Está falando que AB tem que ser maior que BC, ok? Segmento de reta, não é ângulo não, né? Então vamos lá, vamos desenhar. São consecutivos, né? Vou desenhar o AB, vou representar na cor azul. Ele tem que ser maior que o BC. Então vamos colocar aqui, né? Sei lá, 20 centímetros para o AB, 25 centímetros para o AB, ó, começa aqui, AB, né? E o BC, vamos escrever, é consecutivo, vamos dar sequência. Vamos colocar uma medida menor aqui, sei lá, 15 centímetros ou 13 centímetros para o BC. Tá? Aqui. Bom. Tá aí. Determine o ângulo entre esses segmentos de reta para que a medida da projeção ortogonal deles sobre uma reta contida no mesmo plano de A e B e C possa ser igual à soma das medidas desses segmentos de reta. Bom, na realidade, pessoal, quando eu coloquei dois segmentos de retas consecutivos, eu já coloquei do jeito que vai ser a resposta, mas eu poderia ter escrito desse jeito aqui, ó. AB e, né, o BC, né? Tá? É aquilo que eu falei, é um em seguida do outro, mas não precisa ser na mesma reta, tá? Não precisa ser, né, com a mesma direção. Isso são dois segmentos de retas consecutivos também. Esses são dois segmentos de retas consecutivos que eu escrevi eles em seguida. Então aqui está se formando um ângulo, né, um ângulo obtuso. Aqui também está formando o ângulo raso, o ângulo de 180 graus. Tá vendo? E aí, por que eu já fiz esse desenho? Porque eu já estou respondendo a questão com relação a isso. Porque ele está falando assim, ó, ele quer saber o ângulo entre os segmentos de reta para que a medida da projeção ortogonal deles sobre uma reta contida no mesmo plano de AB, ele quer projetar isso numa reta, certo? Então vou desenhar uma reta lá embaixo, vou colocar na cor verde agora, né? Sei lá, a reta R, tá? Olha lá. Projeção ortogonal, né? Vou chamar isso aqui de reta R. O que é a projeção ortogonal? É você pegar e projetar, usando os esquadros, né? Projetar o segmento lá na reta R. Então, por exemplo, projetando aqui essa reta lá na reta R, eu tenho esse segmento aqui, ó, A. Se eu projetar todo ele, eu vou ter esse mesmo segmento, desde que a reta seja paralela, né? A reta S seja paralela a esse segmento, tá vendo? Então a projeção desses segmentos de retas consecutivos aqui, ele tem o mesmo tamanho, tá vendo? Ó? Quando que acontece isso? Quando ele é paralelo ao segmento R, né? Tudo bem? E aí o ângulo entre esses segmentos tem que ser o ângulo de 180,
Porque se eu continuar aqui, tá vendo? Ó? Se eu projetar isso daqui lá embaixo, olha lá, vou projetar. Eu vou projetar. O que que acontece? Esse segmento aqui, se eu continuar, ele não tem o mesmo tamanho do que a soma de AB e BC. Não é verdade? Só acontece quando o ângulo entre eles é o ângulo de 180 graus. Tudo bem? E aí a resposta é essa. Então, ele está perguntando, determine o ângulo entre esses segmentos de reta para que a medida da projeção ortogonal deles contida no mesmo plano possa ser igual à soma das medidas. Então você pode ver que daqui até aqui, ele vai medir exatamente a soma de AB mais BC. Tudo bem? Então a correção do número 4, o ângulo é 180 graus. É só corrigindo, né? Aqui a projeção a gente coloca a linha, C', né? Ok? Então se eu projetar o B aqui também, eu vou, né, obter lá embaixo o B'. Tá vendo? E aí eu vejo que a medida ela está se mantendo, certo? Pessoal, exercício número 5. Eu já adiantei algum desenho, mas vou ler com vocês, ó. Considere o trapézio isósceles ABCD, isósceles quer dizer que esse pedaço é igual a esse, né? Esse segmento aqui é o mesmo que esse, essa é a característica. Com base menor AB e base maior CD. Reparem que aqui eu coloquei o CD assim, seguindo a ordem das letras no sentido horário. Tudo bem? Então eu fiz isso, ABCD. Isso faz a diferença também, né, na hora de responder depois. Projetando-se ortogonalmente os 4 vértices do trapézio sobre uma reta R, está aqui a reta R, e essa reta é paralela a AB, portanto, isso quer dizer que a projeção ela vai ter a mesma medida do que a medida real, tá? E isso também faz que se DC é paralela a AB e AB é paralela a R, quer dizer que R também é paralela a DC, né? Ou CD. Aí obtém-se os pontos A', B', C' e D'. Vamos colocar aqui os pontos, né? A projeção, projetando ortogonalmente, né? O D' está aqui, o A' está aqui, o B' está aqui e o C' está aqui, ok? Ele, sabendo que obtém-se os pontos A', aí ele fala assim, ó, se C', D' mede 12, daqui até aqui mede 12, ó, tudo isso. Mede 12 centímetros. Quer dizer que no nosso trapézio, a medida também aqui embaixo vai ser 12, certo? E o trapézio isósceles, o que ele faz? Se você, né, acompanhando a medida aqui, né, ele fala que A', B' mede 6. Isso daqui mede 6 centímetros, ó. Quer dizer que o AB mede 6 também, porque ele é paralelo, então as medidas se mantêm. E aí, ele pede para descobrir qual a medida de D'A', que seria esse pedacinho aqui. Ou seja, esse pedacinho aqui, ó, x. E nós sabemos que esse valor é o mesmo que esse, por se tratar, né, de um trapézio isósceles. Então, se aqui mede 6, eu vou colocar 6 aqui. O que eu tenho? Eu tenho que fazer essa continha aqui, ó, x mais 6 mais x tem que dar 12. Ou seja, 2x mais 6 é igual a 12. Me achar esse pedacinho aqui, 2x é igual a 12 menos 6, 6, portanto x é igual a 3 centímetros, né? E aí eu sei que D'A' mede 3 centímetros. Tá? Essa é a resposta da letra B. Muito bem, pessoal. Vamos fazer aqui, né, o exercício 6 agora, lá na página 48. Ele quer que você projete, né, essa figura sobre a reta R. Fazer a projeção ortogonal do triângulo ABC sobre a reta S. Então vamos lá. Eu vou pegar aqui o meu esquadro, que eu improvisei, tá vendo?
E é legal você usar o esquadro. Então esse L do esquadro aqui você alinha, né? Você pegar uma segunda régua ajuda também, mas você alinha aqui embaixo, tá vendo? E aí vamos projetar o ponto B ortogonalmente, alinhou aqui, pega o ponto B. Deixa eu pegar a minha caneta, né? Caneta vermelha aqui, ó. Projeção ortogonal, forma um ângulo de 90 graus. Esse é o meu ponto B', tá? Aí vamos pegar o ponto A, só para a gente ter uma noção, né? Vamos projetar o ponto A lá embaixo, que a projeção a gente faz de todos os pontos. Aqui vamos pegar só os vértices, né? Tá lá, ponto A', lembrando que sempre 90 graus. Aí vamos fazer a mesma coisa para os extremos, né? Sempre em figuras desse jeito, quando vai projetar na reta, você usa os extremos. E esse tipo de figura a gente vai obter uma reta, né? Um segmento de reta. Olha lá, ponto C, meu esquadro, que eu improvisei aqui, né? Que ficou no colégio, meu esquadro, que eu uso na sala de aula. Olha lá. Então aqui nós temos o C'. A projeção dessa figura na reta R é formada por todos esses pontos aqui, ó. Tá vendo? Olha lá, ó. Porque a gente vai projetar todos os pontos até chegar no C'. Ou seja, a união desses pontos, né? Vamos colocar aqui, né, a nossa resposta. É esse segmento de reta aqui, né? O B', C'. Tudo bem? Tudo bem. Vamos para o número 7. Uma circunferência com 8 centímetros de raio e uma reta estão contidas em um plano vertical. Tá. Como mostra a imagem a seguir. Qual é a medida da projeção ortogonal dessa circunferência sobre ela? Bom, dá para a gente entender que o AB, o segmento AB, ele é o diâmetro, né? Olha lá, ó, certo? Aqui eu tenho, mais ou menos aqui eu tenho o centro. Eu sei que de O até B é o raio, mede 8. Quer dizer que daqui também vai medir 8, ou seja, essa distância, ela mede 16 centímetros, né? O AB. E quando eu vou fazer a projeção dessa circunferência sobre a reta, o que nós vamos pegar? Nós vamos pegar os pontos dos extremos aqui, ó, né? Da mesma forma, usando o esquadro, alinhando ali 90 graus, vai fazer até chegar no ponto A. Nós vamos achar o A'. Projeção ortogonal, né? Fazendo bonitinho. Aqui eu tenho o A'. Quando eu vou projetar todos os pontos da circunferência, embaixo e em cima, eles vão se coincidir. E o último da turma aqui seria o ponto B, a projeção do ponto B. Tá? Olha lá. Tá vendo? Aqui eu tenho o B', projetando projeção ortogonal. Então nós temos o B', né? Ele fala assim, ó, ele fala que uma circunferência estão contidas em um plano vertical, como mostra a imagem a seguir. Então, o que acontece? Na circunferência, se eu pegar esse diâmetro, ele é paralelo à reta R. Ou seja, quando é paralelo à reta R, quer dizer que a projeção dele, né, desse diâmetro, tem a mesma medida lá embaixo. Então, quer dizer que aqui a projeção A'B', que é a projeção da circunferência sobre a reta R, ela vai medir 16 centímetros. Tá? Então, A'B' é igual a 16 centímetros. Certo? Pessoal, número 8.1, né? A 8 tem 8.1 e 8.2. Fala o seguinte, já coloquei o desenho, né? Mas fala assim, a diagonal de um quadrado mede 5 raiz de 2. Eu desenhei o quadrado e aqui está a diagonal. Ao se projetar ortogonalmente essa diagonal sobre um lado, então vamos projetar isso para esse lado, tá? Aqui. Quando nós projetamos, nós vamos ver que a projeção desse segmento aqui, nessa reta, é o próprio lado L. Ou seja, é essa medida aqui. Porque esse ponto já está projetado, ele coincide.
Aí você vai projetar todos os pontos ortogonalmente, o último ponto vai estar aqui, exatamente, porque o quadrado forma ângulo de 90 graus. Então, a projeção é o próprio lado. Ele quer saber qual a medida dessa projeção, ou seja, é o próprio lado, né? Nós sabemos que a diagonal de um quadrado é sempre igual a L raiz de 2, certo? Então, aqui nós já temos, se a diagonal é L raiz de 2, e a diagonal aqui é 5 raiz de 2, ó, né? A diagonal é 5 raiz de 2 igual a L raiz de 2. Bom, o L vai ser 5, né, gente? Não tem muito o que fazer. Quem está substituindo quem aqui, ó? Se você quiser passar o raiz de 2 para cá, vai ficar L igual a 5 raiz de 2 dividido por raiz de 2, simplificando. L é igual a 5 centímetros, tá? Não precisava nem, né? A gente já sabe que a diagonal de um quadrado é sempre L raiz de 2, ou seja, a medida que vem junto com a raiz de 2 é a medida do lado. Então, a projeção é 5 centímetros. Tudo bem? Pessoal, vamos para o 8.2, né, para a gente encerrar essa correção então. O que nós temos ali? Nós temos a seguinte situação: um triângulo ABC e duas retas perpendiculares R e S que não intersectam, né? Um triângulo acutângulo, né? Estão dispostos em um mesmo plano. Então vamos lá. Um triângulo, né? Acutângulo é um triângulo cujas medidas, os ângulos internos são ângulos agudos, né? Porque o triângulo ele pode ser classificado em acutângulo, retângulo e obtusângulo. Retângulo é quando ele tem ângulo de 90 graus. Obtusângulo quando um dos ângulos é maior que 90, né? E acutângulo quando todos os ângulos são agudos, menores que 90 graus. Ele está falando que o triângulo ABC, vou colocar assim, ó, ABC, e duas retas perpendiculares RS, que não se intersectam. Então, vou pensar nas retas perpendiculares, ó, R e S, tipo eixo X e Y, né? Ou RS. Mas aí tá falando que o R e BC são paralelos, então eu vou colocar o R aqui, ó, tá? Então, vamos lá, vamos colocar o R aqui. Vou usar aqui minha caneta verde, mais ou menos aqui, é paralelo, né? Tá? Aqui. E a reta S, ela é perpendicular à reta S. A reta R é perpendicular à reta S, ou seja, vou fazer mais ou menos aqui, ó, né? Forma ângulo de 90 graus, tá? Então tá aqui. Reta S, vou deixar descer mais um pouquinho, tá? Olha lá, ó. Certo? O ângulo de 90 graus, para falar que eles são perpendiculares. Falou que as retas não se intersectam com o triângulo, então quer dizer que não tem ponto em comum, tá ali. E aí vamos começar agora, vai lá. E as projeções dos vértices no triângulo R em R são dadas por A', B' e C'. Então vamos lá. Aqui nós temos as projeções A', B', certo? O A', lá, e o C'. Fazer o pontilhado, né? Ok? E as projeções em S são... Tá falando que as projeções dos vértices do triângulo em S são A', B' e C'. Então vamos lá, projeção ortogonal, né? Ali eu tenho o A', aqui eu tenho a projeção do B' e do C', ela é a mesma, tá vendo? Então esse ponto aqui é a projeção do B' e também do C', tá? Esse ponto aqui, né? Ok?
ok? Por quê? Por que que a gente está fazendo isso? Porque o BC é paralelo a R e R é perpendicular a S. Quer dizer que BC vai ser perpendicular a S, ok? Então, cada reta aqui está formando um ângulo de 90 graus, essas duas projeções, a projeção com, né, com esse eixo, essa projeção com esse eixo, ok? Vamos aos outros dados. Ele falou assim, ó, que sabe-se que a linha duas linhas, a linha A duas linhas, C duas linhas mede 4, ou seja, daqui até aqui mede 4 centímetros. Sabe também que B' a linha mede 5, daqui até aqui mede 5 centímetros. E sabe-se também que a linha C' mede 3, ou seja, meu desenho ficou, né? Eu poderia ter trocado o B e o C. Vamos trocar o B e o C só para ficar mais de acordo, né? Vou colocar o C aqui e o B aqui, tanto faz, né? A única coisa que vai mudar é que lá, ó, aqui, essa medida, né? Vou trocar, não, o A continua. O que muda é o C' e o B'. Aqui tanto faz, né? Tá? Então vamos de novo. O C' a linha, o B' a linha mede 5 centímetros. A linha B' a linha mede 5 centímetros. Aqui, ó. Aqui mede 5 centímetros. E C' a linha tá falando que mede 3 centímetros. 3 centímetros, tá vendo? E aí, com esses dados, ele quer saber a área do triângulo ABC. Bom, o triângulo ABC, nós podemos... Primeiro, nós temos que ter a fórmula da área, né? A área do triângulo é base vezes altura, dividido por 2. Eu preciso saber a base, que seria CB, e eu preciso saber a altura, que seria do A até esse ponto aqui. Então, veja bem, nós conseguimos, pelas projeções, encontrar essas medidas, porque veja bem, ó, eu tenho o triângulo lá, né? Vou desenhar o triângulo de novo. Então, essa é a forma. Aí o triângulo vai ficar assim, ó, né? Essa projeção, o CB, como ele é paralelo à reta R, quer dizer que a medida das projeções, elas se mantêm aqui, a medida real. Então, do C, aqui mede 3, aqui mede... Então, até eu tenho aqui, né? Se aqui mede 3 aqui mede 5, CB vai medir 8. Ok? 8 centímetros. E esse segmento aqui, que forma um ângulo de 90 graus, seria a altura. E essa altura, reparem que ela mede 4 centímetros, ó. É a projeção desse segmento lá no eixo S, ou na reta S, que ele também é paralelo a S. Então aqui eu tenho 4 centímetros de altura. Bom, se eu conheço a altura, se eu conheço a base, então a área é igual a 8 vezes a altura, que é 4, dividido por 2. Aí eu posso simplificar aqui, 4 por 2 dá 2, vai ficar 8 vezes 2, e aí eu tenho que a área é 16 centímetros quadrados. Tudo bem? Então tá aí a correção para vocês, e depois tem mais vídeo dos próximos exercícios que vocês ainda vão entregar, então eu vou soltar a correção só depois. Um abraço, dúvidas eu estou aqui.